Na aula de hoje, nós vamos realizar exercícios no site Lichess. Estamos no site Lichess, um dos melhores sites de xadrez do mundo. E uma grande vantagem deste site é que ele é gratuito e você pode também utilizar as ferramentas do site sem a necessidade de criar uma conta. Agora, nós vamos realizar alguns exercícios que estão em aprender e vamos em básicos do xadrez. Os primeiros exercícios são as peças do xadrez. Serve para aquelas ou aqueles que ainda não sabem movimentar as peças. Eu já fiz alguns exercícios desses com vocês, não é mesmo? Então agora nós vamos passar para os próximos exercícios. Fundamentos. Vamos começar então com o exercício de captura. Clicando em capturar, capture as peças inimigas. Etapa 7, capturar. Identifique as peças desprotegidas do adversário e capture-as. Vamos lá. O primeiro exercício, em alguns casos, os primeiros exercícios, vem com a resposta. Neste caso, para capturarmos o peão, podemos movimentar a nossa torre para frente, capturando o peão de C7 e depois poderemos capturar o peão de F7. Vamos lá? Muito bem, resolvemos o primeiro exercício. Podemos então começar o segundo exercício. Se nós capturarmos esse peão preto agora, a torre irá nos capturar. Então, devemos primeiro capturar esta torre que está em C7, para depois capturarmos este peão que está em F7. Vamos lá? Muito bem, conseguimos. Agora, nós não teremos mais respostas para os exercícios. Teremos que encontrar as jogadas corretas. Normalmente, nos meus vídeos, eu coloco alguns segundos para vocês pensarem. Neste vídeo, nós vamos fazer diferente. Toda vez que eu falar para vocês qual é a resposta, vocês deverão pausar o vídeo e tentar encontrar a resposta. Só depois deverão clicar em play para que o vídeo continue e vocês saibam a resposta correta, ok? Então, o nosso bispo precisa capturar essas três peças. Se nós capturarmos este peão primeiro, não será uma boa jogada, pois a torre de B5 poderá nos capturar, ou mesmo a torre de F7 também poderá nos capturar. Nós não podemos deixar peças pretas capturarem o nosso bispo. E aí, você já sabe qual é a melhor jogada para o bispo capturar uma peça preta e não ser capturado? Isso mesmo! O bispo pode capturar a torre de B5 e depois ir até a casa E8 para capturar a outra torre. Bispo vai até E8, captura a torre, e agora temos que capturar este peão de F5. Se você não lembrar como o bispo se movimenta, é só clicar na peça. E essas bolinhas verdes representam todos os lugares que o bispo pode ir. Você aí já sabe qual é a melhor casa que o bispo precisa ir para na próxima jogada poder capturar este peão? Muito bem, o bispo vai até a casa E6 e na próxima jogada poderá capturar o peão. Próximo exercício. Capture as peças pretas e não perca as suas. Não podemos perder a nossa dama. Você aí já sabe quais são as melhores jogadas que nós teremos que fazer para capturar as peças pretas e não deixar a nossa dama ser capturada? Muito bem, podemos começar capturando o bispo, pois as outras peças estão defendidas.
Se criarmos um plano para capturar o cavalo primeiro, o bispo irá nos capturar. Se criarmos um plano para capturar o peão de F6, o cavalo irá nos capturar. Se capturarmos o peão de G5, o peão de F6 irá nos capturar. Então, devemos criar um plano para capturar o bispo de F7. Podemos colocar a nossa dama na casa A3, depois na casa A7 e, enfim, capturar o bispo. Muito cuidado ao colocar a dama na casa C7, pois o cavalo poderá nos capturar. Dama na casa A3, dama na casa A7. Agora nós capturamos o bispo. Próxima jogada. Qual é a melhor peça para capturarmos? Muito bem, devemos capturar o cavalo. Agora devemos capturar o peão que está em F6, pois, se capturarmos o peão que está em G5, o peão de F6 irá nos capturar. Então, dama em E6, dama captura F6 e agora a dama captura G5. Último exercício de captura. Primeira pergunta: quais são as peças pretas que estão sem defesa? Muito bem! O bispo de D7 e a dama de F6. Podemos capturar essas duas peças sem problemas, pois elas não estão com defesa. Você aí já sabe o melhor caminho? Muito bem! O cavalo vai até a casa H5, depois pode capturar a dama de F6. Uma dica: se vocês não lembrarem qual o movimento do cavalo, é só clicar na peça e vão aparecer bolinhas verdes em todos os lugares que o cavalo pode ir. Se tiver alguma peça que o cavalo possa capturar, vai aparecer com esses triângulos aqui nos cantinhos da casa. Então, o nosso cavalo pode capturar esse bispo e agora os peões estão sem defesa. O cavalo pode ir para E5, capturar o peão de C6 e agora o cavalo pode capturar o peão de D4. Muito bem, vamos para os próximos exercícios. Voltamos em básicos do xadrez e agora vamos em defender. Mantenha suas peças em segurança. Etapa 8. Defender. Identifique as peças que seu oponente está atacando e defenda-as. O bispo preto de casas pretas está atacando a nossa torre. Se nós fugirmos para a casa B1, o bispo preto de casas brancas irá capturar a nossa torre. Então devemos encontrar uma outra casa. Você aí já sabe qual é? Muito bem, a torre pode ir para a casa C1. Próximo exercício. Você está sob ataque. Fuja da ameaça. A dama preta está atacando o nosso cavalo. Vou clicar no cavalo e nós poderemos ver todas as casas que o cavalo pode ir. Você aí consegue encontrar qual é a melhor casa para o cavalo? Reparem que dessas 8 casas que o cavalo pode ir, 4 delas estão sendo atacadas pela dama. Casa número 1, 2, 3 e 4. A dama preta está atacando todas essas casas. Então, devemos escolher outras casas, como a casa G8, H7, H5 ou G4. Vamos tentar a casa G8. Muito bem! Vamos para o próximo exercício. Não há como fugir, mas você pode se defender. A dama está atacando o nosso cavalo. Será que este cavalo tem alguma casa livre para fugir? Muito bem, não existem casas para o cavalo fugir, pois as casas C8, C6 e B5
estão sendo atacadas pela dama preta. Então devemos defender o nosso cavalo para que a dama não o capture. Você aí já sabe qual é a melhor jogada? Muito bem, a torre branca vai até a casa A2 defendendo o cavalo. Vamos lá? Último exercício. Somos peças brancas e essa dama preta de D7 está atacando o nosso cavalo, nossa torre de F5 e o nosso bispo de D3. Você aí consegue encontrar uma maneira de fazer com que essa dama não consiga capturar as nossas peças? Reparem que o bispo que está em D3 está defendendo a torre de F5 e está defendendo também o cavalo de B5. O cavalo está defendendo o peão. E a única peça que não tem defesa é o bispo de D3. Você aí consegue encontrar a melhor jogada para brancas? Muito bem, o cavalo que está em B5 pode ir até a casa D4, entrando na frente do bispo, e a dama agora passará a atacar cavalo e torre. A torre está sendo defendida pelo bispo e pelo cavalo, e o cavalo estará sendo defendido pelo peão que está em C3. Vamos tentar? E aí, vocês gostaram de resolver exercícios do site Lichess? Eu espero que sim e que vocês possam treinar na casa de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!